Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Bom, hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro, e neste momento nós vamos compartilhar mais uma mensagem da Bíblia, uma breve mensagem, e eu espero que sirva para você e para a sua família para trazer bênçãos sobre vocês. Se você tem uma Bíblia em mãos, pegue ela e abra em 2 Reis, capítulo 4, e o versículo de número 1 adiante. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Só até aqui, até o versículo 7. Bom, aqui temos um trecho de uma mensagem, de uma passagem da Bíblia bem conhecida, sobre a viúva. Na verdade, o profeta Eliseu havia crescido e havia sido criado ao lado do profeta Elias. E Elias foi um profeta, se não o maior dos profetas de Israel. Foi um dos que mais marcaram a história. Um profeta ousado, um profeta com autoridade e um profeta dotado de um poder sobrenatural. Um profeta que conhecia bem ao Deus a qual ele servia e usava isso para si de uma maneira boa. O profeta Elias fez coisas que poucos homens fizeram. Através do profeta Elias, a autoridade que foi dada ao homem se revela de uma maneira espetacular. E acontece que Eliseu é criado ao lado deste homem incrível. E então Eliseu fica encarregado, após a morte de Elias, de continuar este ministério profético em Israel. E acaba que agora Eliseu, ele é testado como profeta, porque todo o povo, toda a nação de Israel sabia que naquela época, quando precisavam de algo do Senhor, a primeira pessoa que eles procuravam era o profeta, porque o profeta tinha um relacionamento estreito com Deus. O profeta tinha uma intimidade diferente com o Senhor. E aquilo que aconteceu naquele momento foi justamente isso. A Bíblia nos diz que a viúva estava num momento difícil. A dívida já era tão grande que ela não poderia mais pagar. Os seus filhos estavam prestes a ser levados pelo credor para si, para serem escravos. E ela chega até o profeta Eliseu e retrata a situação. O seu marido morre e ela se vê num beco sem saída, com os seus filhos ameaçados. E aí então, o que me intriga naquele momento são as atitudes que a viúva teve. E se eu pudesse dar um tema para essa curta mensagem, para esse curto compartilhamento com vocês, este tema seria as 3 atitudes da viúva. As 3 atitudes que a viúva tomou, que fizeram com que ela alcançasse os seus objetivos, que fizeram com que ela alcançasse a sua bênção tão esperada. E a primeira atitude que eu vejo essa viúva tomar, a primeira atitude que faz ela chegar até a sua bênção, até o seu objetivo, é a atitude de procurar a pessoa certa.
Na verdade, ela poderia ter recorrido a magos, ela poderia ter recorrido a pessoas de status social, de poder aquisitivo alto, ela poderia ter recorrido a diversas outras pessoas, mas ela tinha a certeza no seu coração e sabia que naquele momento de delicadeza, o profeta, o próprio Senhor era quem poderia ajudá-la. Então, quantas das vezes nós, nas nossas vidas, estamos passando por momentos difíceis e nós temos a atitude errada de procurar pessoas que não têm nada para oferecer a nós. Na verdade, nós temos a atitude de procurar quem não tem nada para nos dar. Então, a partir de agora, que você possa tomar para si essa mensagem e que você possa aprender com a viúva a procurar sempre a pessoa certa. E essa pessoa não é outra senão o próprio Deus. Ele pode te ajudar, ele pode te auxiliar em toda e em qualquer ocasião. A segunda atitude que a viúva toma, que me chama muito a atenção, é a atitude de ser sincera e falar a verdade. Na verdade, quando o profeta Eliseu ele olha para dentro daquela mulher, ele olha para a situação daquela mulher, ele pergunta: o que é que tens em casa? E quando o profeta Eliseu pergunta o que é que a viúva tem em casa, ele não estava se referindo a uma casa, 4 paredes. Não, o profeta Eliseu não estava se referindo a uma casa, paredes de barro, paredes de pedra e de blocos, não. Quando o profeta Eliseu olha para dentro daquela mulher e pergunta: o que é que tu tens em casa? Ele se refere à casa eu, à casa você, porque a Bíblia nos diz que nós somos templo e nós somos morada do Altíssimo, e é essa casa, o seu coração, o coração da viúva, que Eliseu queria saber o que é que tinha dentro. E a viúva olha para ele e responde: eu não tenho outra coisa senão azeite. E se nós pegarmos a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, uma das traduções de azeite na Bíblia azeite significa sinônimo do Espírito Santo. Todas as vezes que alguém era ungido com azeite, alguém estava sendo ungido com o Espírito Santo. E aí então a resposta daquela viúva para Eliseu é uma resposta muito forte. Ela está dizendo: Eliseu, não sobrou nada dentro de mim, senão o Espírito Santo. Na verdade, Eliseu, o mundo está desabando, as coisas estão acontecendo, as dívidas estão crescendo, os credores estão batendo na minha porta, mas eu ainda guardo o Espírito Santo dentro de mim. E é isso que eu e você devemos fazer. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, não importa qual é a situação que nós estejamos vivendo, mas guarde o Espírito Santo com você. Não deixe ele se apartar de você. Guarde o Espírito Santo contigo, porque isso lhe fará diferença nos dias maus. E a terceira atitude que eu consigo identificar na conversa da viúva com Eliseu é a atitude de obedecer. Na verdade, o profeta Eliseu lhe dá uma recomendação o tanto quanto inusitada, uma recomendação que outras pessoas achariam loucura. Na verdade, Eliseu manda aquela mulher pedir emprestadas vasilhas vazias dos seus vizinhos. E se ela fosse uma pessoa que duvidasse, se ela fosse uma pessoa que fosse incrédula, com certeza ela não iria obedecer. Com certeza, se ela fosse uma pessoa que tivesse alguma dúvida de que o profeta estaria falando uma palavra de vida e uma palavra que fosse mudar a vida dela, ela não teria obedecido. A primeira reação que ela teria seria questionar: Eliseu, você está ficando maluco? Eu estou dizendo que as dívidas estão altas e que eu não posso mais pagá-las, e você manda eu buscar vasilhas com os meus vizinhos? Ela sim, com certeza intrigaria e não seguiria a recomendação do profeta, mas na verdade a atitude que aquela viúva tem, a atitude que nós devemos ter é não questionar e simplesmente obedecer. E aqui foi o segredo da vitória daquela viúva, e aqui está o segredo da sua vitória. Que nós possamos a partir de agora então parar de questionar mais as coisas, parar de ficarmos intrigados e obedeçamos mais as palavras de Deus, que nós possamos obedecer às ordens de Deus, que isso sim vai fazer toda a diferença. E é só até aqui essa palavra e essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês, que nós possamos aprender a procurar a pessoa certa, que nós possamos guardar o Espírito Santo dentro de nós nos dias maus, e que nós possamos ser obedientes a Deus em todo tempo e em toda hora. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família.
Fiquem com Deus e até o próximo episódio.